E vamos começar pela treta de Gilmar Mendes. O acontecido foi em uma entrevista ao portal Metrópolis. Não se preocupem que eu não obrigarei vocês a ver os 3 minutos. É bem rapidinho, eu só preciso colocar aqui o trecho onde ele fala o que, assim, sacudiu a internet. Romeu Zema, com a questão do vídeo, aquele vídeo publicado por ele, intitulado Os Intocáveis. Romeu Zema já deu várias entrevistas, comentou na internet, falou que é uma sátira, uma paródia, ele fez algumas ironias também, mas o senhor ali, ao entrar com essa queixa-crime, o senhor fala sobre deepfake, o senhor é bem severo ali na contestação, né, da publicação desse vídeo. O senhor vê uma tentativa de macular a imagem dos ministros do Supremo? Esse foi o entendimento, Manuel, de que, de fato, todos nós gostamos, rimos, achamos engraçados. Agora, se começarmos a fazer piadas com coisas sérias, com as instituições, imagine que nós comecemos a fazer bonecos do Zema como homossexual. Será que não é ofensivo? Ou se fizermos ele roubando dinheiro no Estado, será que não é ofensivo? É correto brincar com isso? Homens públicos podem fazer isso? Só essa questão. Então, assim, não pode macular a imagem do STF. Ainda tem a cara de pode dizer que vivemos numa democracia. Porque, assim, quando o povo não pode fazer piada com as instituições e com os representantes, é porque deixou de ser democracia faz muito tempo. E aí ele vem com essa história de que isso não é ofensivo. Ofender não é crime, não deveria ser, infelizmente, a vida é assim, às vezes a gente vai se sentir ofendido com o que alguém disse, com algumas situações. Se a ofensa for extremamente grave, a pessoa pode entrar com um processo na justiça, na primeira instância, pede uma reparação em dinheiro. Agora, uma Suprema Corte processar uma pessoa, tornar inelegível, colocar na cadeia, todas essas coisas que a gente está vendo no Brasil, é que realmente não pode acontecer se fosse uma democracia. E, por fim, ele conseguiu comprar briga com a militância, falando, se eu fizesse um boneco do Zema gay, isso não seria homossexual, né? Isso não seria ofensivo? Então, para Gilmar Mendes, que fica dizendo que está defendendo os interesses do povo, eles ficam legislando lá no STF, chamar alguém de homossexual é depreciativo. Foi isso que ficou bem claro aqui nessa entrevista. O povo todo entendeu. E outra, eles odeiam a internet justamente porque o pessoal dá o contexto das coisas. E foi tão feio que ele voltou atrás e pediu uma desculpa. Daquele jeito, né? Não foi assim, desculpa. Não, foi assim, desculpa só essa parte, o resto eu mantenho. Olha só a empáfia de Gilmar Mendes. Há uma indústria de difamação e acusações caluniosas contra o Supremo. Ou seja, qualquer pessoa que critique o Supremo por todos os escândalos, abusos de poder que a gente está vendo, faz parte de uma indústria de difamação e acusações caluniosas. Mesmo que fosse verdade, isso daqui teria que ocorrer na primeira instância. Mas enfim. E ele reitera, vou enfrentá-la. Continuarão com o abuso de poder e a censura. E não tenho receio de reconhecer erro. Não parece, seu Gilmar? Errei quando citei a homossexualidade ao me referir ao que seria uma acusação injuriosa contra o Romeu Zema. Essa partezinha só que ele errou. O resto de que não pode fazer piada, não pode fazer brincadeira, tudo ele mantém, Desculpo-me pelo erro e reitero que está certo. Que sair por cima. E aí aqui tá, por que eles odeiam a internet? Porque segundo o STF, homofobia e transfobia são equiparadas a crime de racismo, sendo inafiançáveis e imprescritíveis. Não cabe retratação para extinguir a punibilidade nesses casos. Então, de acordo com a lei que eles mesmos votaram, o seu Gilmar Mendes teria aí que sofrer uma punição bem severa. Infelizmente, a gente sabe que não é isso que acontece. E essa treta do Zema com Gilmar Mendes já está rolando há alguns dias. Eu cheguei a comentar em alguns outros vídeos dessa semana. Foi por causa de um vídeo com os bonequinhos e piada e tudo mais. Inclusive, eu falei que bom que agora o Zema resolveu enfrentar o problema real do país, né? Porque ele passou muito tempo calado. Várias vezes aqui no canal a gente cobrou ele
para que ele se solidarizasse, porque se todos os governadores se solidarizassem ao Bolsonaro, entendessem que aquilo era uma coisa muito grave, talvez a gente não tivesse chegado no ponto onde a gente está. E aí eu trago aqui Flávio Bolsonaro, porque o Flávio Bolsonaro manteve aí a coerência e se solidarizou com o Zema. Em primeiro lugar, minha solidariedade aqui ao Romeu Zema, e mais uma vítima dessa militância que existe no judiciário, esse ativismo judicial, que é muito lamentável. Então, vou aproveitar a sua pergunta aqui para esclarecer. Vocês sabem quantos parlamentares já foram condenados pelo STF desde 1988 por calúnia? Zero. Nenhum. Porque sempre se respeitou a Constituição, sempre se respeitou a imunidade parlamentar, inclusive no tocante a opiniões, palavras e votos, que é exatamente isso que tentam nos enquadrar. Em primeiro lugar, minha solidariedade aqui. Ele está se referindo aí também ao caso de Eduardo Bolsonaro, que está prestes a ser condenado no STF por calúnia, injúria e difamação, no caso de um post que ele fez na época da treta do absorvente, relacionando a Tabata Amaral com o empresário milionário, que está relacionado com ela, né? Sempre esteve, mas tá aí o Flávio Bolsonaro prestando a sua solidariedade ao Zema. Fico muito feliz que agora o Zema esteja aí todo valente. Só gostaria que tivesse acontecido antes, né? Aconteceu no ano de eleição? Sim, tá acontecendo no ano de eleição. Tá todo mundo entendendo o que tá acontecendo, mas enfim, só fica aqui a lembrança de que nem sempre o Zema foi assim e eu espero que ele continue com essa postura, mas vamos à treta do dia, porque, meus amigos, isso daqui está estourando o Instagram. Todo mundo só fala do tal do curso do Casarré. Tá aqui o perfil dele, ex-ator da Globo, e ele anunciou esse evento aqui, ó, no dia 13 de abril, mas a coisa tá pegando fogo essa semana. Ele anuncia: o Farol e a Forja vai ser gigante, dia 24, 25 e 26 de julho, em São Paulo, na Uniítalo, o maior encontro de homens do Brasil. Aí olha só o cronograma e se tem algum motivo para todo o chiliquito que vocês verão daqui a pouco. Dia 24 vai ser Vida Profissional, Liderança, Empreendedorismo, Mercado Digital e Legado. Dia 25, Vida Pessoal, Família, Virtudes, Paternidade, Saúde Masculina, Dieta, Treino e Cultura. Nada demais, né? Muito bacana, aliás. Dia 26, Vida Interior, Masculinidade e Cristianismo. Vida de Oração, Batalha Espiritual e Santa Missa. Eu acho que foi essa parte que fez assim as hostes do inferno se levantarem contra o curso do Casarré. Vários artistas da Globo vieram aqui nos comentários e reclamaram, falaram um monte de coisa que eu já vou mostrar para vocês, mas só para vocês terem assim, um gostinho das coisas que ele fala. Olha só sobre paternidade. Uma coisa que as feministas vêm falando é que cada vez mais temos mães solteiras, e isso realmente é um problema que tem que ser solucionado com homens virtuosos que assumam o seu papel de pai, que é justamente o que o Casarré fala. Olha só o trechinho do vídeo. Então, quando você chega nessa situação que a gente está, homens perdidos, homens sem rumo, homens fracos, muita criança crescendo sem pai, o que é péssimo. Pode dar o chilique que quiser, todos os estudos mostram que é péssimo para meninos e meninas crescerem sem a figura paterna. E muitas vezes isso não está acontecendo por causa de um acidente, por causa que o pai morreu, mas não, por uma escolha, né? As pessoas não querem formar família, engravidam. Já deu para entender que ele defende, inclusive ele está fazendo um curso para que os homens fiquem mais fortes, formem família, assumam as suas responsabilidades. Esse outro vídeo aqui, então, tá genial. As feministas deveriam aplaudir de pé esse vídeo aqui, porque afinal de contas elas vivem dizendo que elas podem usar o que elas quiserem, que ninguém tem que olhar para elas. Pois olha só o que o Casarré fala num vídeo. Nossa, que gostosa. Calma, gente, tô só olhando. Olhar não é pecado, não. O que é bonito é para se mostrar. Olhar não tira pedaço. Será mesmo? Muita gente fala isso para aliviar a própria consciência, mas Jesus foi muito mais fundo do que a nossa desculpa. O problema nem sempre está no olho, está no coração que olha. Porque existe um olhar que reconhece a beleza, mas existe um olhar que consome, que invade, que despedaça a dignidade do outro por dentro e transforma uma pessoa em um objeto de desejo.
trechinho aqui pra mostrar que, inclusive, ele condena esse negócio de homem ficar mexendo com mulher na rua, olhando e tudo mais. Aí, meus amigos, tem um outro trecho aqui que foi o vô Joaquim Teixeira que postou no Instagram dele em um evento bem antes. Olha só as coisas que ele fala. Só para último gostinho aí de o que pensa o Casarré. Precisa de mais homem rezando. A gente precisa de mais homem com o joelho no chão. A gente precisa de mais homem na missa. A gente precisa de mais homem rezando o terço. A gente tem que mostrar que o terço pode ser uma coisa viril. E aqui ele defende, de novo, em coerência com tudo que eu mostrei para vocês, que os homens devem ser fortes, líderes, exercerem o seu papel de homem, de pai de família, cuidar dos seus filhos e das suas mulheres. Por alguma razão, as feministas e feministas resolveram rasgar a tanga. Aqui, ó, saíram várias matérias, eu peguei essa daqui que traz os comentários e olha a loucura dessa gente. Marjorie este ano, Cláudia Abreu e mais artistas detonam Juliano Casarré por novo legendários, entre aspas. Colegas de profissão e outros nomes famosos criticaram duramente o ator nas redes sociais após a polêmica repercussão do evento. Esse que eu acabei de mostrar para vocês. Olha que loucura que eles explicam sobre o evento e aí traz os comentários. Entre os comentários que mais chamaram a atenção esteve o de Marjorie este ano. A atriz afirmou que Casarré apenas reproduz ideias antigas e perigosas. Qual que é a ideia perigosa? Que os homens têm que assumir o seu papel da paternidade? Que eles não devem ficar olhando e mexendo com mulher na rua? Que eles devem respeitar as mulheres? Que eles devem dobrar o joelho e orar? Qual desses conceitos que está te incomodando, Marjorie este ano? Ela não fala. Ela lança uma acusação, aquela loucura. Você só está reproduzindo em maior ou menor grau um discurso que já é amplamente difundido, enraizado e que mata mulheres todos os dias. Meu Deus! Eu fico pensando o que passa na cabeça de uma pessoa que fala que um discurso mata. Não. Bandidos, criminosos, psicopatas, pessoas que deveriam estar atrás das grades fazem isso. Palavras podem ofender, podem te magoar, mas nunca eu vi alguém falar um negócio e a outra pessoa cair dura no chão. Isso não acontece, né? Isso não acontece, literalmente não acontece. Quem mais? A Elisa Lucinda, o que ela falou? Um grande e preocupante delírio. Nossa, homem rezando é um grande e preocupante delírio, meu Deus do céu. Você está indo na contramão dos avanços do mundo. Os avanços do mundo. Deve ser aqueles clipes de funk, onde fica um marginal ostentando cordão de couro e falando que vai consumir drogas e que vai passar a jiboia em tudo que é mulher, né? Isso é um avanço. As mulheres seminuas, esfregando a bunda na câmera. Deve ser esse o avanço, que é tudo que o Juliano é contra realmente. Aí é verdade. Paulo Betti, feminista. Eu já falei pra você, só tem uma coisa pior do que feminista. O feministo. Ele diz o seguinte: é tanto convencimento que ele se refere assim na terceira pessoa como se fosse uma entidade. Argumento zero. Cláudia Abreu saiu das catacumbas. O que ela disse? Num país com recorde de feminicídio, de novo, feminicídio, a palavra já não existe. Parem de usar feminicídio, isso é um eufemismo para assassinato de mulher, tá? Isso é invenção da esquerda. E a Silvia Buarque se posicionou, um equívoco atrás do outro. Oh, meu Deus, os feminicídios. O Juliano Casarré, obviamente, disse que fizeram um favor para ele, porque todo mundo só fala desse evento no Instagram, tá uma loucura, vários vídeos passando ali na minha linha do tempo, e aí eu separei alguns casos aqui pra gente refletir. Obviamente, ninguém aqui é a favor do assassinato de mulheres, isso é algo reprovável. Quando acontece esse crime, o criminoso, a pessoa que fez isso deve ser punida, porque não dá pra acreditar que as mulheres criam os homens para odiá-las. Porque, afinal de contas, filho sem pai
tem bastante. Filho sem mãe daí já é mais difícil, né? A não ser que a mãe tenha falecido, alguma coisa assim. Mas as mulheres que criam aí os meninos, não dá pra acreditar que elas estão criando meninos machistas. Então a solução não é dar palestrinha de ideologia de gênero na escola. A solução é prender bandido, prender marginal, prender criminoso. Exatamente o oposto do que a justiça faz. Então o problema no Brasil não é o feminicídio, assassinato de mulheres. O problema é que temos uma justiça frouxa que solta bandido todos os dias. Porque eles acham que não precisa. Ai, não adianta punir bandidos. Eu trouxe aqui uma sequência para vocês refletirem. Matéria de 2018. Após ser solto em audiência de custódia. Então, o problema não é o feminicídio. O problema é a audiência de custódia. Esse negócio que solta o bandido. O homem acabou com a mulher lá no Distrito Federal. Matéria de março de 2026. Homem manda a mulher para a terra do pé junto 2 dias após ser solto em audiência na Grande São Paulo. De novo, ela tinha medida protetiva, havia sido agredido na semana anterior, mas o cara foi solto. Então, o problema é que a justiça solta bandido. Ele quase me matou e foi solto, diz mulher agredida por major da PM. Esse outro aqui, delegado acusado de ter dado fim na vida da esposa, já estava solto. Foi preso e já foi solto. Esse outro aqui, um cantor que se acabou com a própria vida e com a da ex, foi preso e solto no mesmo dia, meses antes do crime. Então, o cara já tinha agredido ela, foi preso, foi solto, passou uns meses, ele foi lá e acabou com a vida dela. O problema é o machismo ou é a justiça, né? Outra aqui. Suspeito de acabar com a vida de uma mulher a facada é solto. Prisão foi considerada desproporcional e desnecessária. Então, o problema não é o machismo. O problema é que a justiça brasileira acha que prender bandido é desproporcional e desnecessário, porque eles são vítimas da sociedade, pobrezinhos. A última. Homem é solto 2 meses após uma condenação de 18 anos por ter tirado a vida da ex-mulher. Quando ainda o cara é preso, ele foi lá, deu fim na vida da mulher, ele é preso, é condenado a 18 anos, ficou 2 meses e foi solto. Então, o grande problema do Brasil é a impunidade que faz com que os criminosos não fiquem presos e saiam para a rua para cometer os crimes. O índice de reincidência é altíssimo. Aliás, a maioria desses homens que fazem isso não tiveram pai presente, né? Então é uma bola de neve, as coisas vão ali se retroalimentando. E já que estamos falando em impunidade, saiu ontem a notícia que todo mundo ficou revoltado também com a história dos MCs e o dono da Choquei, que foram presos na operação de lavagem de dinheiro das Bets e do PCC. A Justiça Federal aceitou o pedido da Polícia Federal e decretou a prisão preventiva do MC Pose. Aqui no dia 23, eles voltam então à cadeia, eles soltaram, teve um habeas corpus, a Polícia Federal entrou com um pedido na Justiça, falando que novos elementos e risco de continuidade criminosa em esquema bilionário de lavagem do grupo levam a gravidade do caso, eles precisam retornar à cadeia. Saiu a notícia do habeas corpus que eles tinham sido liberados, mas já no mesmo dia eles foram presos. E para a gente fechar aqui o vídeo, o PT está organizando aí os seus MAVs, a militância em ambiente virtual. Tá aqui a notícia do Metrópolis. PT faz aulão de WhatsApp para treinar tropa digital de Lula. PT, partido do presidente, aposta em formação digital para fortalecer a presença online da base. Eu sei que todo mundo tá pensando, mas e se fosse a direita? Então, assim, eu parei de reclamar disso daqui. Eu fiz a minha comunidade de WhatsApp. Lá tem materiais, a gente pode conversar, vocês podem trazer assuntos também e ainda ganham o e-book. Então, aqui embaixo do vídeo, no primeiro comentário fixado, tem um link. Vocês entram lá, fazem o cadastro, recebem o e-book que ajuda a proteger as crianças da doutrinação e já serão direcionados para o meu grupo de WhatsApp. Mas presta atenção, entra por esse link aqui, porque já teve gente que veio aqui falar que estava no meu grupo desde não sei quando, e é um grupo fake. O meu único grupo é o desse link aqui.
aqui. E agora eu quero que vocês falem pra mim o que vocês acharam dessas tretas todas, dessa meia desculpa do Gilmar Mendes e das feministas dando chilique com um curso que ensina homens a serem homens de verdade. Conta aqui nos comentários que eu quero saber e por enquanto eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui.